Afinal de contas, você está se aceitando ou você está se acomodando? Eu gosto muito dessa história quando a gente começa a falar um pouquinho só sobre respeitar as pessoas, entender diferenças e se aceitar, e vem aquele papo de gente falando que isso é bobagem, que isso é se acomodar, citando algum exemplo mágico de alguém que se esforçou muito e perdeu 50, 60, 150, 380 quilos e conseguiu resultado, né? Que a gente um monte de gente preguiçosa que fica arrumando desculpa. E eu queria só esclarecer algumas coisinhas, porque existe sim gente de fato que se acomoda. E é contra isso que a gente tenta lutar aqui neste canal. Porém, é importante sim aprofundar a discussão e entender que a gente tem que se aceitar em determinados pontos, tá? Então, eu vou pedir a breve reflexão de vocês aqui para notar pequenas diferenças que eu anotei aqui. Por exemplo, você deixar de fazer exercício porque você acha que você não vai conseguir resultado nenhum, isso é se acomodar. Agora, deixar de fazer exercício excessivo para uma parte do corpo específica que você quer um resultado que o seu corpo não vai te entregar, porque não tem genética para isso, aí é se aceitar, né? A gente tem que entender que algumas pessoas têm corpos que a gente chama ali, né, chamando aqui para discussão os biotipos de endomorfos, de mesomorfos e de ectomorfos, né? Ah, a, Obviamente você conhece pessoas que são mais magras naturalmente, nunca fizeram nada para ter aquele corpo mais longilíneo. Você certamente conhece pessoas que já têm um corpo mais atlético sem nunca ter feito um exercício na vida, e você certamente conhece pessoas que têm uma aparência mais gordinha, mesmo às vezes a pessoa nem sendo gorda, né? De fato, nem tendo um percentual de gordura alto, né? Eu não gosto de dizer que as pessoas são ou não são gordas, porque o nosso corpo ele não é, ele está. Então a gente pode estar mais magro, estar mais gordo, né? É uma impermanência, né? Que a gente vive. A gente não vive num estado sólido de ser ou, né, gordo, ser magro, nem nada disso. A gente sempre está. Então, é natural que você, se é uma pessoa que tem um aspecto endomorfo, ou seja, se você é uma pessoa que tem um aspecto mais cheio, isso quer dizer o quê? Que os seus ossos naturalmente são mais grossos do que aquela outra pessoa mais longilínea ectomorfa. Então você jamais vai ter um braço, você vai ter uma perna, você vai ter uma cintura que vai ser da finura daquela pessoa, porque é da sua genética, né? Isso é se aceitar, isso é a gente entender que a gente não tem como fugir ali da nossa estrutura corporal. Quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando muito de estrutura óssea e de metabolismo, né? Paralelo a esses biotipos, né, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, a gente também tem pessoas que têm o metabolismo naturalmente um pouco mais acelerado e pessoas que têm o metabolismo um pouco mais lento. Para essa pessoa que tem o metabolismo mais lento, vai ser sempre mais difícil ela emagrecer. Mesmo que ela tenha o mesmo nível de esforço que outras pessoas, né, que têm o metabolismo mais acelerado. Para ela vai ser mais difícil. Então, são provas diferentes que a gente passa na vida, né? Eu tô passando por uma prova, você tá passando por outra, outra pessoa tá passando por outra. A gente não pode nunca julgar outra pessoa com base nos nossos esforços. Ah, mas eu fiz, ela também deveria conseguir. Não, porque a gente está lutando lutas diferentes, né? As nossas genéticas são diferentes, nossos metabolismos são diferentes, as nossas estruturas ósseas corporais são diferentes, né? Então tem outro paralelo aqui, que é assim, você achar que você não vai emagrecer porque a sua família inteira é gorda, isso é se acomodar, tá? Não importa que a sua família inteira está com um percentual de gordura muito mais alto,
porque você pode mudar isso, tá? Você achar que você não vai mudar isso é se acomodar. Agora, você tem que aceitar o fato de que você sempre vai ter características parecidas com os seus familiares, né? Só que você pode emagrecer. Você pode, de repente, ganhar massa muscular, né? Se é o contrário, se a sua família é toda magrinha, você pode ser uma pessoa que vai ganhar massa muscular e vai se destacar, vai ser ali a pessoa da família que mais tem massa magra, né? A pessoa mais musculosa da família. Claro que sim, né? Dá para fazer isso. O que não dá? Se comparar com pessoas que vêm de famílias diferentes e que o metabolismo pode ser diferente, e que a estrutura é diferente, sacou? Entendeu? Então, a gente não é um papinho piegas quando a gente fala que a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Nós temos a nossa própria luta, a gente tem que ser melhor que a gente foi ontem, sabe? A gente só tá lutando, só tá competindo com a gente mesmo, sabe esse papinho? É isso, né? No final das contas é isso. Se você acha outra coisa, você chutou errado, sabe? Então, essa é a diferença entre se aceitar e se acomodar. Por exemplo, deixar de fazer exercício por preguiça é se acomodar. Deixar de fazer exercício no momento específico de correria, de estresse, é aceitar. Às vezes não é nem se aceitar, mas é aceitar que a sua vida, naquele determinado momento, está passando alguma situação em que você não vai conseguir fazer exercício com a frequência que você gostaria. Então, as pessoas às vezes ficam vendo, consumindo muito conteúdo e elas se cobram, né? Elas olham na rede social e elas começam a se cobrar ser pessoas altamente produtivas e alta performance em todas as áreas. E não é assim, né, gente? Primeiro que a gente não consegue, é humanamente impossível. Quando você se compara com a rede social de outra pessoa, você está comparando toda a sua vida, inclusive os pontos altos e baixos, com só os pontos altos da outra pessoa, né? Porque ela só posta os pontos altos. Então, e segundo, que a vida, ela é essa realidade nua e crua que a gente tem que encarar. Uma pessoa que estuda e trabalha e de repente chega em casa, tem que cuidar da casa e de repente tem também filho, ela vai ter um tempo e uma energia, né, recursos, falando de um modo geral, muito mais escassos para tentar modificar o corpo dela do que uma pessoa que está ou só trabalhando ou está só estudando, né, não tem filho ou não precisa cuidar da casa, que são de repente as pessoas que estão aí produzindo conteúdo que você está usando para se comparar. Então toma muito cuidado com isso, porque as redes sociais são um ótimo lugar para a gente se comparar com outras pessoas. E às vezes pode ser que você precise apenas se conscientizar que você tem que aceitar certas realidades na sua vida, tá? Você talvez não vá ter o tempo que muitos atores tiveram para poder se dedicar para mudar o corpo delas totalmente em 4, 5, 6 meses para um filme. Você também não está recebendo milhões para isso, pelo contrário, você está gastando muito dinheiro, né? Então, pensa nisso com carinho, mas lembra também que, falando com todo carinho, a gente pode sim se acomodar, tá? E é muito fácil a gente se acomodar, principalmente quando a gente tem dificuldade de ver resultados. E é por isso que eu falo sempre, se você começou a fazer exercício e você sente que você tem dificuldade de manter a regularidade, é super importante você tentar fazer uma avaliação física. Né? Fazendo uma avaliação física na academia, num nutricionista, num médico, você pode, de repente, ter ali dados para você avaliar como está o seu corpo e como está essa evolução. Né? Você vai avaliar ali seu percentual de gordura, seu percentual de massa magra, sua massa óssea. A nossa massa óssea ela muda também com a vida. Né? E a gente pode fortalecer essa massa óssea. Ela não só tá normal, chega lá no final da vida, a gente tem osteoporose, quebra o osso fácil. Não, a gente pode fortalecer. E isso é tudo muito importante. Tenha dados na mesa para evitar de se acomodar. E aí vai equilibrando isso aí, tá? Se aceita, entende o que você pode e o que você não pode mudar. A melhor coisa para entender o que a gente pode ou não mudar
é fazer exercício, porque a gente vai ver na prática o que está acontecendo com o nosso corpo e o que também não está acontecendo com o nosso corpo. E lembra sempre que exercício é para a vida. Então não vai chegar nenhum momento da sua vida que eu vou liberar você para ser sedentário, porque não vai ter nenhum benefício para você em nenhum momento da sua vida. A gente tem que fazer exercício. Exercício é para a vida. Então vai atrás de achar uma atividade que você gosta de fazer, porque é importante. Não se acomoda, mas lembra de se aceitar também.